tanto o início quanto o término das construções. E os recursos eles foram oriundos de um repasse de recursos orçamentários através de um convênio firmado entre o Ministério do Turismo e o município, e cujo valor, à época, era R$ 292.500. Okay? Posteriormente ao repasse dos recursos, foi aberto processo licitatório para a contratação da empresa que iria executar os serviços, e a empresa licitante ela venceu pelo valor de R$ 293.204,18, cujo valor corrigido hoje, durante todo esse lapso temporal, alcança a importância de R$ 631 mil. Tá? O título, os portais eles foram inspirados, né, no título da nossa cidade, município, cidade coração. E ali nós temos uma imagem da época, uma imagem também do projeto que foi desenvolvido. Se puder passar, por gentileza. No ano de 2014, ou seja, 2 anos após a construção dos portais, nós tivemos uma manifestação do Departamento de Estradas e Rodagem, do DR, que solicitou à prefeitura, à época, a retirada dos portais. Eles alegavam que não tinha segurança, não havia tido a autorização, portanto, não havia segurança para que eles continuassem ali. Posteriormente, no ano de 2017, eles reiteraram o pedido, e o município de Pompeia, através dos seus representantes, contestou o Departamento de Estradas e Rodagens, informando que o portal estava dentro do perímetro urbano, razão pela qual a responsabilidade seria do município, e que não havia necessidade de retirada dos portais. E também defendeu que, como o projeto tinha sido desenvolvido por engenheiros e especialistas, não havia risco à segurança dos transeuntes daquela localidade. No entanto, apesar da contestação do município, nós tivemos algumas ocorrências muito tristes, mas que não podem cair no esquecimento. E, posteriormente a uma dessas ocorrências, o vereador aqui presente, Carlos Eduardo, apresentou um requerimento subscrito pelos demais vereadores eleitos à época, solicitando informações junto à Eixo, que já era a concessionária da rodovia, e a Artesp, referente às providências que seriam tomadas com relação ao portal. E aí sobreveio, à época, sobreveio a resposta da Eixo, já responsável pela rodovia, sugerindo ao município a instalação de alguns fechamentos laterais nos portais para evitar algumas situações que aconteceram e que chocou bastante a população de Pompeia. Agora, com relação à situação atual, acho que a melhor pessoa para poder explicar é a Camila. Então, eu passo a palavra, Camila. Boa noite a todos. O Rafael já explicou um pouco do contexto da criação e execução e instalação dos portais aqui na cidade. Eu vou falar um pouco, então, de como eles estão hoje. A gente passa por eles, né, todos os dias, né, indo, voltando, e acho que todo mundo percebe que eles estão precisando de uma manutenção urgente, né? Por isso essa audiência aqui, de uma intervenção urgente, né? E qual decisão a gente vai tomar, é para isso que a gente está aqui. Hoje, os portais têm muitas placas soltas, então tem peças faltando, e outras peças em vias de se soltar, que causa um risco que a gente acaba não vendo tanto, mas que é um risco dessas placas soltarem em cima de algum veículo ou de alguém que esteja passando por ali.
Tem tirantes arrebentados, né, que são esses cabos de aço que seguram o portal para algum esforço de vento, né? Eles estão arrebentados em um dos portais, um dos lados não tem nenhum tirante mais. A iluminação deles é bem precária, hoje a gente não tem iluminação praticamente nos portais, e eles carecem de manutenção no sentido da própria estrutura metálica deles. Eles apresentam muitas ferrugens, muitos pontos de ferrugem. Parece que pode ir passando as fotos agora, porque é um compilado de fotos que a gente fez, mostrando, então, a atual situação. O portal da saída para Marília, ele não tem nenhuma placa solta, mas ele é o que não tem nenhum tirante para um dos lados. Pode ir descendo as fotos para a gente não atrasar tanto aqui. Então, neste lado a gente tem os tirantes, para o outro lado a gente já não tem nenhum tirante. Pode ir passando mesmo na sequência, acho que não tem problema. A situação da estrutura metálica, né, dessas treliças que estão por dentro do portal, elas apresentam bastante ferrugem. E as bases do portal, né, as bases de concreto, aí, né, nessa foto específica, a parte da iluminação, a fiação está passando solta ali na via, os refletores já não funcionam mais, a gente não chegou a checar se os cabos estão interrompidos em algum lugar ou não. Nesse lado é onde a gente só vê onde deveriam estar os tirantes, né, que já não tem mais nenhum. E mesmo as iluminações também que já estão... já não existem mais, né, os pontos de iluminação aí no portal para Marília. Aí a gente consegue ver a situação que está bastante enferrujado, a estrutura metálica dos portais. Os pontos de fixação estão ok, mas aí, né, onde deveria ser as saídas elétricas já não tem mais fiação também. Já o portal para a saída de Tupã é o que apresenta mais problema no sentido do desplacamento. Ele tem muitas placas faltando e outras soltando. Então, tanto esteticamente quanto funcionalmente, ele já está bastante comprometido. Ele também tem um dos tirantes faltando, também começa a comprometer a sua segurança. Então, de acordo, eles não foram feitos nenhum do fechamento lateral que foi sugerido pela Eixo, então o acesso a essa treliça lateral é facilitado, que foi os casos que o Rafael citou, de, né, pessoas que subiram no portal, e isso ainda hoje não, pela foto consegue ver que qualquer pessoa ali consegue acessar esses pedaços, né? Hoje, a situação do portal, então, é essa, né, que a gente passa todos os dias, e o que a gente pode começar a falar agora é com relação às alternativas que a gente tem. E terminando as fotos de passar aí. Aí tem os 3 tirantes para um lado e em um dos lados só tem 2. Então, essa é uma decisão que a gente precisa tomar para o ano que vem. O que fazer com esses portais, já que eles estão apresentando alguns riscos? Então, a gente tem a opção de retirá-los, como já foi proposto, como muita gente às vezes demonstra opinião. A gente sabe que o portal é um assunto polêmico aqui na cidade. Tem gente que ama, tem gente que não gosta, tem gente que... mas todo mundo tem uma opinião. E é por isso que a gente queria ouvir para essa decisão não ser tomada unilateralmente pela prefeitura. Então, se a melhor opção para a cidade é retirar ou é revitalizar. O que a gente tem que considerar, acho que nessas duas opções, na opção de retirada, a gente reduz os custos de manutenção, né, os custos de manutenção ao longo do tempo desse portal, porque como todo edifício, monumento ou obra pública exige manutenção, a gente reduz esses riscos que estão iminentes agora, mas, por outro lado, a gente também elimina um marco, um monumento que se tornou um marco da cidade. Gostando ou não, se tornou um marco da cidade. Na opção 2, que seria a opção da revitalização dos portais, a gente tem um custo maior, tanto de manutenção imediata, quanto de manutenção ao longo do tempo, mas também tem uma preservação simbólica de um monumento da cidade. Aqui está uma estimativa prévia de valores que a gente fez em relação a essas duas opções. Para a gente retirar esses 2 portais, a gente estima que
o valor para isso seja algo em torno de 30 mil, entre a retirada e o transporte para um local adequado dessa estrutura. Já para uma manutenção simples do portal, que seria a recolocação das placas, pintura, recolocação dos tirantes, iluminação, e aí ficou faltando mais um fechamento lateral para evitar os acessos, algo em torno de 150 mil reais. Estes são orçamentos preliminares, a gente não tem um projeto bem definido ainda com o que fazer com relação aos portais, até por isso que a gente está aqui, mas é um orçamento prévio do que daria para a gente fazer, do que seria possível a gente investir para revitalizar os portais de uma maneira adequada. Então, tendo essas informações, acho que passo para o Sena. Então, gente, boa noite. As informações que a gente teria para passar são essas. A gente abre agora para a participação de todos vocês. Como a gente está com o tempo um pouco escasso, a gente pede encarecidamente para que vocês sejam céleres e concisos na fala de vocês e bem diretos para a gente não estender aqui, tá? Tá aberto a quem tiver a opinião aí de vocês. Não. Meu nome é Ivan Carvalho. Tradicionalmente, Pompeia não tem preservação do seu patrimônio público, seja construído por administração. Então, a minha preocupação, ouvi agora, perigos, uma vez que não foi feita nenhuma manutenção nos últimos anos. Eu passo aqui e nunca vi essa manutenção. Ele fugiu também, historicamente, do projeto de quem projetou. E nós não temos nenhum registro lá em que época que ele foi feito, em que administração, quem fez o projeto. Porque no portal da saída de Marília, eu estive lá no sábado à tarde e à noite, procurei dos dois lados da rodovia e não encontrei nenhuma placa que registrasse quem foi o autor, quem foi o arquiteto, em que administração ocorreu. Posteriormente, eu fiquei sabendo que foi da administração do prefeito Oscar Iassuda. Eu morei 20 anos em São Paulo e sempre lutei pela preservação. Pela preservação. Eu só recordando, algum tempo passado, na administração passada, nós tivemos a reforma do Jardim da Praça da Matriz. E nós tínhamos lá 29 bancos que contavam a história da cidade. Nós tivemos lá, eu só vou citar aqui rapidamente, nós tivemos lá Máquinas Agrícolas Jato, Armazém de Manuel Mendonça, Casa Pompeia Tecidos, Popular, Armazém Luzia, oferta do Partido Social Progressista, Casa União, a Paulistana, a Eletrolândia, Café Primor, a Eletrolândia, Casa da Eletricidade, Sapataria Mendo, Casa Popular, Irmãos Uemura, Casa Barguil, Casa Buri, Padarias Combate, Casas Pernambucanas, Fábrica de Ladrilhos, Companhia Swift do Brasil, Sambra, Sociedade Algodoeira Brasileira, Anderson Clayton, que fazia uma compra de algodão, de mamona e de amendoim, que seriam transportados para as grandes cidades. Tivemos a Sociedade Pecuária de Pompeia, Alfaiataria Brasil, Escritório Pompeia, Despachante Policial, Café Bonifácio Martins, oferta de João Vieira de Melo, oferta de Dois Amigos. Então, eram praticamente 28 bancos que, na reforma da administração anterior, nos privou desses bancos que retratavam
a memória da cidade ao longo de todos esses anos. Esses bancos poderiam durar mais 100 anos se eles ficassem lá, só que eles foram retirados e com a reforma vieram os novos bancos que não retratam nenhum período da cidade. E eu não vi nenhuma manifestação nos jornais que eu li da época, nenhuma manifestação da prefeitura, aliás, da Câmara Municipal, sobre esses bancos que desapareceram. Eles foram retirados, foram jogados, eu fiz umas fotos lá, e eles se esqueceram uma parte da história da cidade. No tocante ao portal, pelo fato de não ter nenhum registro histórico sobre o mesmo, me deixa triste pelo fato de, tradicionalmente, o poder público de Pompeia, seja executivo ou legislativo, não ter a preocupação no sentido da preservação da memória da cidade. Quando eu venho aqui na Câmara, muitas vezes eu vejo o fotógrafo tirando fotografia do vereador que está fazendo uma manifestação. E aí eu perguntei para a secretária, ela falou que isso é colocado no YouTube. Então, eu sugeriria que esse fotógrafo pudesse retratar a cidade, porque nós estamos tendo aí uma venda de imóveis que registraram vários momentos do município e eles foram sendo vendidos e foram sendo desaparecidos. E ninguém fez o registro desses imóveis. Então, Pompeia, nós não temos uma história. Né? Quem não tem passado, não tem o que contar no futuro. Então, a minha preocupação é no sentido da preservação. Mas se existe um problema de estrutura que está deteriorada, né? E pelo fato de não ter nenhum registro de quando foi erigido esses portais, quem foi a autora do projeto, eu fico triste no sentido da preservação da história do município. E espero que o fotógrafo que registre isso nos YouTube possa, no futuro, também fazer um registro arquitetônico das residências da cidade, que uma hora vão desaparecer. E nós não teremos como contar essa história para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos. Se eu pegar na região aqui, Garça tem um museu que conta a história. Marília tem um museu. Tupã tem um museu. Pompeia, nós não temos nada que retrate o passado. Nós não temos nada que retrate o passado. Minha preocupação é no sentido de preservação, mas, dadas essas informações de que oferece perigo para o livre trânsito, é uma tristeza saber que os portais possivelmente desaparecerão e não ficará nenhum registro histórico. Não adianta só o portal lá, mas nós temos que ter o registro histórico de quando ele foi feito, quem projetou, para que a gente possa passar para os nossos alunos o que se deu em Pompeia ao longo de vários anos. Eu fiz essas fotos, eu tenho o hábito, gosto de fotografar, tudo que fiz na minha vida fotografei, tenho um acervo, fiz várias fotos de ferrovias pelo Brasil, e de outras coisas que eu registrei fotograficamente. Eu fico triste porque a gente tem espaços para ter um museu na cidade que possa retratar no futuro o que foi Pompeia, e a gente não tem nenhuma manifestação do poder público de ter aqui algum lugar que possa abrigar peças, fotografias da cidade. Nós não preservamos a nossa memória. Tá? Eu fiz as fotografias de todos os bancos do jardim
no dia 19 de 10 de 1999. E fotografei também a antiga rodoviária. E fiz em 2000... Senhor Ivan, só um minutinho. A gente vai ter que pedir licença, que por norma regimentar eles precisam iniciar a sessão. A gente vai suspender por alguns minutinhos para o Legislativo poder iniciar a sessão, porque tem normas, e a gente retoma dentro de alguns minutinhos. Pode ser? Desculpe ter alongado. Não, que isso, está tudo certo. Obrigado. A todos, peço ao primeiro secretário que possa fazer a chamada dos senhores vereadores. Carlos Eduardo Schmidt Andrade. Presente. Jorge Nobouro dos Augusto. Presente. José Paulino Pereira do Presente. Carmo. Luiz Guilherme Bonfim Siqueira. Presente. Nilson Fernandes da Silva. Plínio José Arfe Leal. Presente. Rodolfo Figueira Marino. Presente. Cid Deixeiro de Souza. Presente. Vanderlei Ribeiro do Santo. Presente. Valdemar Merenço da Silva Neto. Presente. William Inácio de Souza. Presente. Havendo o número legal, solicito a todos que fiquem de pé. Sob a proteção de Deus e em nome do povo, iniciaremos nosso trabalho nessa noite de hoje. Essa presidência suspende a presente sessão para que possa ser dado sequência aí na questão da audiência pública referente ao destino dos portais da nossa cidade. Muito obrigado. Fernando, e para que a gente seja célere, por causa que o nosso tempo está escasso, a gente vai delimitar o tempo de vocês para 2 minutos, tá? Para a gente tentar ser o mais célere possível e dando tempo para que todos possam dar a opinião. Tá bom? Obrigado. Boa noite, sou Celso Andrade, moro em Pompeia há 70 anos, trabalhei fora, mas vinha dormir em Pompeia todas as noites. Acompanhei essa história de Pompeia, né? O portal realmente ela é uma obra interessantíssima para Pompeia, porque tem história nisso aí. O professor tem razão, não tem registro, mas é fácil resgatar isso aí. É só ir atrás dos dados que consegue. Pelo que a arquiteta apresentou, é uma superfície de ferrugem. Não está comprometida a estrutura. Então é possível recuperar com tratamento de superfície tranquilamente. Eu, como morador de Pompeia, sou a favor de revitalizar. Meu nome é João Parpinelli, todos conhecem. Na realidade, essa via expressa tem trazido para nós benefício e tem trazido algum contorno, né? A Lei 651, de agosto de 1964, no qual o prefeito era o senhor Nestor de Barro, já tinha algumas divergências relacionadas à via expressa. Mas nós estamos falando sobre um patrimônio histórico que é o portal. O portal é um símbolo da cidade.
muitas pessoas, quando perguntam alguma informação sobre Pompeia, você do lado que vem de Marília, você passa em Pompeia, passa pelo portal. E da Pauópolis para cá é o portal. É o seu Ivan Celso falou na realidade. Então, nós tenhamos agora que ver de que melhor maneira possível nós possamos reavitilar esse portal. E a pintura e fazer uma iluminação perfeita e procurar fazer coisas assim que possa ter, quando o seu Ivan foi rapidinho, estou concluindo, todas as obras que foi feitas pela lei orgânica do município e o código de postura, colocar uma placa a inauguração e o custo e depois, mas eu sou a favor de dar continuidade no portal. Rafael, me deram o microfone, então eu vou aproveitar. E por cima, o portal vai ter história do nosso futuro. Né? Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Lucas Sena. Boa noite, Claudirei Santiago Domingos, ex-vereador, presidente desta casa, no qual, no nome de vossa pessoa, eu cumprimento demais vereadores, servidores dessa casa, público presente. Sou a favor da manutenção dos portais, inclusive fiz uma indicação para manutenção e revitalização dos portais. Portal, eu trabalho construtora desde 2016, o portal não tem risco nenhum estrutural, sim as placas que estão voando tem que fazer uma manutenção, pintura e iluminação. Foram gastos R$294 mil nessa obra, que nem Vossa Excelência falou, que hoje está em torno de R$600 mil. Independentemente de qualquer prefeito, temos que respeitar a história do município e o dinheiro, que o dinheiro é público, é nosso, é advindo de impostos que nós pagamos. São essas minhas considerações. Boa noite. Peço palavra, gostaria também de cumprimentar todos os presentes, toda a população que está nos ouvindo, vou tentar ser breve. Eu tinha algumas perguntas a serem feitas, porém já foram respondidas com os informativos. A questão da manutenção, foi informado que custaria R$150 mil, os custos da retirada, R$30 mil. Eu gostaria de saber, eu não sei se vocês vão poder responder, se existe, em caso de retirada, a construção de um novo. Como está essa questão com o DR? E eu, por tudo que foi exposto também, eu gostaria que, mesmo que a gente sabe que R$150 mil seria muito importante para outras situações, mas eu acho que, como todos falaram, faz parte da história, eu sou a favor da revitalização. Fazendo um parênteses aqui, eu acredito, professor, que o autor do projeto da construção do portal, eu acredito que tem em procedimentos licitatórios na prefeitura, então não é difícil encontrar o autor, só para deixar claro aqui. São essas minhas considerações. Boa noite, meu nome é Gracino Fernandes de Amorim, sou morador de Pompeia e sou a favor da revitalização também do portal. Precisa realmente de manutenção, como todos os lugares. A Igreja Matriz, a praça da Igreja Matriz foi feita a reforma, gastou não sei quanto, não sei de onde que saiu o dinheiro, mas foi feito. Da mesma forma, esse portal, que é a entrada da cidade, ninguém comentou, mas a entrada, vocês podem observar que tem um coração no portal. Esse da entrada de Marília tem um canteiro que tem umas flores primavera, que deixa bonito lá. Mas é importante porque é a história de Pompeia. Eu já fui em Campos do Jordão, já fui em Monte Verde, todas essas cidades, ela tem um portal da entrada e na saída. Então, por que não Pompeia? Por que derrubar? Essa é a questão. Por que não? Logicamente que vai gastar 5 vezes mais do que demolir. Mas eu tenho certeza que vai ficar super bonito, bacana. E outra, reformar e pintar, menos a cor vermelha, por favor. É só isso. Subscrevo. Boa noite. Acho que eu preciso responder. Eu chamo Natal, moro em Pompeia, nascido e criado aqui. Essa questão dos portais aí machuca a gente, o coração da gente.
não era para ter sido feito, mas já que foi feito, vamos manter ele, vamos cuidar dele. E esses valores que foi passado aí, eu acho que não é muito bem por isso aí não. R$30.000 para retirar, vai sucatear isso aí. Sabe quanto está o quilo de ferro velho hoje? Não vão pagar 50 centavos o quilo. Vai para onde isso aí? Quem que vai assumir isso aí depois? Foi gastado R$300.000, vai ser jogado R$300.000, como já fizeram muita coisa aqui. Ponto de ônibus que foi sucateado para colocar outras pinturas que foram feitas aí. Não quero colocar questão de partido A, partido B, fulano e ciclano. Porque é verde, porque é azul, porque é amarelo, tem que ser as cores do município? Não. O município tem que ser a cor da bandeira da comarca. Independentemente qual partido que seja. Eu vou só aproveitar para... O senhor já terminou? Desculpa. Vou responder o Rodolfo. É vereador Rodolfo. Junto ao DR, essa questão já está praticamente resolvida com o contorno, né, da rodovia. O portal passa, as vias, né, da Via Expressa passam a ser do município, então já não teria mais essa interferência do DR. E também, toda essa discussão que teve, mesmo a Eixo não apresentou qualquer pedido de retirada do portal quando foi apresentado o requerimento do vereador Cadu sobre a segurança deles, né? Então, com relação ao DR ou a Eixo, não existe hoje essa preocupação da retirada. Tá? Seria mais uma decisão daqui da cidade municipal mesmo. E se existe outro projeto para ser executado ali no local, ainda não. O que a gente está querendo discutir hoje é essa decisão inicial. Se sai ou se fica. Se sai, aí depois é a conversa do que fazer. E se fica, depois vem a conversa também do que fazer, né? Do que fazer totalmente dele para revitalizar. Só fiz essa pergunta porque justamente isso. A gente não sabe se tem previsão de fazer um outro, quanto vai ficar essa obra, então você derruba, você perde o valor e depois vai gastar de novo em cima. Foi essa a questão a respeito. Sim, obrigado pela resposta. Essa palavra. Dá licença, só complementando, terminando. Questão de retirada. Você vai abrir uma lacuna para futuras administrações colocar outro portal lá com outros valores. Infelizmente. Você sabe que o poder público é desse jeito. Não só aqui, em todo lugar, no Brasil inteiro. Perfeito. A gente vê aí. E em relação ao portal da saída de Tupã, aquela transição de fluxo de veículos ali, atravessando a linha, aquilo ali é um perigo. Quando o Claudinei foi vereador, eu falei para ele uma solução que tinha que dar lá. Isso aí faz muitos anos. Esse portal já está com mais de 10 anos abandonado aqui na entrada da cidade, tanto na Marília como Pompeia. Abandonado, porque infelizmente... Só isso, obrigado. Boa noite. Posso falar? Presente. Tatá, Camila, Rafael, Sena, vereadores presentes aqui, por presente, obrigado pela presença. Também sou a favor da reforma. Creio eu que toda obra precisa ter a manutenção, infelizmente não houve a manutenção merecida que ela precisava ter. Creio que isso vai acabar daqui para frente, porque tem a questão de quem fez, entra outro e esquece a obra porque foi outro prefeito que fez. Eu creio que podemos mudar isso aí, independente quem é o prefeito, quem vai ser o próximo prefeito. Eu acho que aquilo ali é um marco para Pompeia, uma entrada que fica ali marcado na história, né, que nem o professor Ivan falou. E a gente precisa cuidar dessas coisas que tem em Pompeia, essas obras que tem, precisa sim dar essa manutenção devida e ali merece uma reforma ali. Creio que as únicas demandas que eu tive o ano passado foi que as placas estavam caindo e poderia ali ocasionar algum risco, algum perigo para as pessoas que passavam ali. Então, houve pessoas que já subiram ali, tentando ali um suicídio. Então, precisa rever todas as situações e reformar aquilo ali. Então, essas são as minhas considerações, reformar o portal. Obrigado. Companheiro, eu acredito que aquilo ali não foi feito ontem. Aquele portal já tem mais de 14 anos que eu conheço. Sou nascido e criado aqui em Pompeia, com 72 anos em Pompeia. Para que tirar o negócio daquele ali se pode reformar ele, pintar, deixar ele bonitinho? Eu acho que seria o portal, como nós tem Oriente, tem Quintana. Por que tirar o de Pompeia?
Deixa ele quietinho como tá. Obrigado. Camila, boa noite ao público que nos acompanha. Vou falar como munícipe, né? Eu vejo que se tirarmos o portal ali da entrada, nós não conseguiríamos mais verba do Estado para fazer um novo portal, porque aquele portal foi construído com verba estadual. Porém, se formos fazer um portal amanhã ou depois, essa verba vai sair do Tesouro, então vai sair do município. O município vai ter que arcar com essas despesas. No caso da manutenção, consegue-se recurso estadual ou federal para essa manutenção. Então, talvez a gente já não precisa arcar com essas despesas, o próprio município, porque é possível reverter verba do Estado para isso. E o portal é um marco histórico, né? É uma referência. A cidade coração, a cidade que tem o coração na entrada. E eu voto para que fique o portal, sim, e a gente faça a manutenção. São essas minhas considerações. Oi, boa noite. Meu nome é Thalita e eu sou a favor da manutenção do portal. Eu, como comerciante, como empresária, eu acho que valoriza muito a nossa cidade. O portal é muito bonito, só precisa, claro, de uma revitalização, uma boa iluminação, plantas ornamentais e todo esse cuidado, né, que o Plínio falou, de questões de pessoas cometerem algum tipo de suicídio, enfim. Mas eu acho que precisa manter, sim, ele valoriza a nossa cidade. E, diferente do amigo ali, eu acho que o coração tem que ser vermelho, independente de partido. Boa noite. Gente, minha opinião. Boa noite, Camila, toda a mesa formada. Através da mesa, cumprimento todos os presentes. Gostaria de deixar minha opinião também, como vereador, como cidadão de Pompeia. Eu sou a favor que faça a revitalização, porque se você retirar aqueles portais de lá, nós vamos nos deparar com outra realidade. Não existe cidade sem portal. Eu passei por 21 estados do Brasil, trabalhando pela Jaco, né? E todas as cidades, eu conto nos dedos a cidade que não tinha portal, só a cidade muito recente. Então não dá para imaginar Pompeia sem um portal. Então, de alguma forma, vai ter que colocar um outro no lugar. E também, fazendo as contas, a 24 centavos o quilo da sucata, se vender os dois, vai dar 24 mil reais. Não vai fazer muita coisa. Eu entendo que fazer a revitalização vai ficar bonito, né? Fechar toda aquela estrutura, porque hoje aquilo lá serve como escada, inclusive nós tivemos acidentes ali graves, de natureza grave. Mas a estrutura em si, ela está muito boa. Dá para ver que a estrutura é rígida, é robusta. Agora, o que está difícil ali, que está ruim, como o nobre vereador Sidney Chiro disse, é aquelas placas que são parafusadas e aqueles parafusos, eles foram corroendo por ação do tempo e elas hoje se desprendem, inclusive já teve acidente, já caiu em cima de carro passando ali. Então, esse risco A, elimina esses riscos, revitaliza e fica tudo certo, igual o Ney falou. Para que mexer, né, Ney? Para que mexer naquilo que está feio, mas dá para fazer ficar bonito? Hoje está feio, mas vai ficar bonito com a revitalização. Muito obrigado, essa é a minha opinião. Que faça a revitalização. Muito obrigado. Boa noite, Camila. Queria deixar aqui também que sou a favor da reforma e manutenção dos portais. E é um marco da cidade. E se todo o tempo que passou e cada um tivesse colaborado, feito a manutenção, não estaria do jeito que está hoje. Então a gente, acho que tem uns 4 anos atrás, foi pintado. E também eu deixo aqui minha sugestão, né? Eu acho que ali seria importante essas placas, se for reformar, a gente estudar a possibilidade de fazer a CM e colocaria a película refletiva. Essas placas que a gente vê na rodovia, a gente vê a 1 quilômetro longe, a gente já está a iluminação, resolveria um pouco essa parte de iluminação, do pessoal ter atenção, para não ter nenhum perigo de acidente, e tenho certeza que seria uma manutenção um pouco mais em conta e ficaria mais bonito para a cidade. Tem amigo meu que tem empresa de sinalização, que faz placa, e conversando com ele falou fazer isso aí de ACM, colocar essa película. Acho que placa, se eu não me engano, de sinalização rodovia de 10 a 15 anos a garantia. Então, se a gente pintar, pode ser estrutura metálica, tinta, mas vai ser cada 4, 5 anos a gente vai ter que pintar novamente. Era essa a minha sugestão. Eu quero parabenizar a todos hoje aqui
que é um dia histórico, como o nosso portal também seja histórico, porque pela primeira vez eu vi um embate entre o Poder Executivo, o Legislativo, mais a população. Se em outras ocasiões a gente tivesse essa oportunidade de uma abertura, de um administrador, onde que pudesse, sim, fazer com que a nossa cidade seja nossa, não de alguns, ou para uns, a gente talvez não teria estar discutindo hoje sobre o portal, mas outras coisas também. O que falta também, como legislador, eu ressalto ao professor, sobre a questão de que o vereador ele tenta fazer de uma forma que a administração escuta, mas ele sozinho não consegue. O que faltou nesses anos para trás, que não foi feito nenhuma lei de tombamento daquilo que é histórico nosso, para proteção para futuras gerações. Então esse vereador se compromete com a nossa população e com essa administração que vamos fazer Pompeia para todos. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de ter só mais um minutinho. O vereador Neném aqui me cobrou aqui, eu não citei a Casa Luso Brasileira, o banco da Casa Luso Brasileira. Só que esse banco, ele está lá na Escola Cultura e Liberdade. Tem um banco da Casa Luso Brasileira, que foi um marco aqui no comércio da cidade, e tem um banco lá do Banco Brasileiro de Descontos. Aqui na Casa Espírita Caibai Schutter, tem 2 bancos da Mecânica Cavalari, que fez parte da história da cidade. E lá na frente do Posto Primavera, até há pouco tempo atrás, tinha lá um banco da Casa Costa, uma casa de ferragens aqui na Senador Rodolfo Miranda. Eu gostaria de deixar duas sugestões. Uma, que a Câmara Municipal de Pompeia promovesse a feitura de um projeto para que o prefeito que entre novo na administração, que ele termine as obras feitas pelo prefeito anterior. Porque aqui nós temos o costume de que foi feito pelo Tamura, esquece, não termina a obra. Então nós temos muitas obras na cidade que mudou a administração e essas obras não foram continuadas ou terminadas. Então eu sugeria que a Câmara pudesse fazer uma lei que obrigasse o novo gestor a terminar as obras do prefeito anterior, porque o dinheiro gasto é imenso. E, finalizando, eu todos os dias, eu vou almoçar da minha casa no restaurante Santiago e eu vou a pé. E eu passo ali pela rodoviária de Pompeia e fico muito triste, porque antigamente a gente tinha uma rodoviária que não dava nenhum conforto para quem a usasse. Na gestão do prefeito Oscar Yasuda, ele fez um novo terminal que passou a dar um conforto maior para o viajante. Quando está ventando, está chovendo, ele tem os bancos lá, tem uma televisão. Foi feito no andar superior um auditório que depois foi abandonado, com goteiras. Os novos prefeitos que vieram não tomaram conhecimento, hoje está abandonado e foi feito inclusive um elevador para que o cadeirante e quem não tivesse condições de ir ao primeiro andar. Seu Ivan, eu peço licença porque o seu tempo esgotou. Não, só já estou finalizando. Pois não. Eu passo na rodoviária todos os dias e eu gostaria a atenção do Poder Legislativo e Executivo. Onde está lá o terminal Manuel Faleco? Em cima ali tem um ninho de passarinhos. Não vamos exterminar os passarinhos, mas vamos retirá-los de lá, porque eles fazem os dejetos no chão ali. É um cartão postal da cidade. Todos os viajantes que descem dos ônibus vêm, está cheio de fezes de passarinhos. Será que é tão difícil colocar uma tela, não matar os passarinhos, mas colocar uma tela para tirá-los de lá? Porque o chão da rodoviária todos os dias estão cheios de fezes de passarinho.
E nós temos muitas pessoas que transitam por lá. Eu passo lá todo dia, na ida e na volta, e eu fico indignado ver que a faxineira limpou, mas no outro dia nós temos as fezes lá. Agradeço a atenção de ter me delongado e tenha sucesso aí na administração. Obrigado pela compreensão, senhor Ivan. Agora foi. Gostaria de, primeiro, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês e principalmente de toda a população que está aqui. A gente fazendo, como o Cadu falou, histórico, né? Esse ano, até perdi as contas de quantas audiências a gente já fez para ouvir a população e a Casa Legislativa aberta para isso, então sejam todos muito bem-vindos. Essa casa é de vocês também, nós estamos aqui representando vocês, mas venham também ser participativos conosco, porque é isso que vai fazer o Pompeia do futuro. Concordo com o professor, quando a gente começa a ouvir a população, é isso, é muita coisa para falar, né? A gente quer contribuir muito, então isso prova que o que nós estamos fazendo aqui hoje é de extrema importância. Sobre o portal, eu considero bem a reforma, né, deste portal, e até já falei algumas vezes que o portal está no começo e no final da cidade, então para mim ele tinha que estar lá em Paulópolis, né, porque ela também representa a nossa cidade. Então eu acredito que sim, vale essa manutenção e principalmente valorizarmos os espaços que nós temos na nossa cidade, tanto os nossos portais, quanto as nossas árvores, quanto os nossos prédios, isso tem que ser valorizado. E não fazer só por fazer e depois não ter uma manutenção, né? Então eu acho que nós temos que olhar com carinho para a nossa cidade, que há muito tempo já deixou de ser a cidade coração, mas que agora está voltando a ser e vai voltar a ser a cidade coração, que é o nosso lema aqui em Pompeia. Então são essas as minhas observações e as minhas contribuições e agradeço mais uma vez. Boa noite, quero dar minha opinião aqui também. Sou Lino, quero falar como cidadão, né? Também não sou a favor de destruir o que está feito, está lá, então eu acredito que uma remodelagem, reestruturar ele, aquele portal, é bonito, mas em primeiro lugar a segurança, né? Porque a gente perdeu um jovem, né? Um suicídio ali naquele portal ali, e por pouco não perdemos segunda pessoa. Graças a Deus, Deus livrou a segunda pessoa. Então eu confio muito no setor de obras de Pompeia. Quando der a decisão que vai ser reformado, tenho certeza que vocês vão fazer um trabalho perfeito lá e com segurança para a nossa população. Muito obrigado. Boa noite a todos. É uma honra participar novamente nessa Casa de Leis e esperei a todos, né, que falassem. Não estou inventando nada, mas já faz muitos anos que estou aqui e tive a honra e a oportunidade de ser funcionário daquela legislação. Fui funcionário da administração do Dr. Oscar e tive a honra de ser vereador nesta Casa de Leis. Eu acompanhei tudo o que foi acontecendo. E é importante frisar aqui, quando o Dr. Oscar escolheu essa estrutura, se vocês observarem, existem dois corações ali. É isso que a população tem que entender. Isso foi uma escolha do Dr. Oscar, eu pude presenciar isso. Se você olhar o grande coração, é o coração que acolhe as pessoas de fora. Então, é um coração aberto para todos. Todos entram. Mas o Dr. Oscar também lembrou do coração de cada pompense. É por isso que no meio tem aquele coração com símbolo. Ali mostra que o pompense tem um coração voltado para o bem. Então, é importante enaltecer o sentido deste coração, tá? Não quero influenciar nada, mas é fundamental preservar a história, como assim disse o Ivan, de que tem um fundamento dessa construção. Pompeia tem um codinome chamado Cidade Coração. E é por isso que foi todo estruturado em cima desse legado. Tá bem? Boa noite a todos. Mais alguém gostaria de se manifestar ou opinar?
Eu gostaria de apenas reiterar que nós estamos também passando um documento físico para que as pessoas que não tiveram a oportunidade ou não quiseram se manifestar verbalmente possam opinar através por escrito para que fique registrado. Tá? Os próximos passos agora são a compilação de todas essas informações para a tomada de decisão. Acredito que por unanimidade aqui é a revitalização, mas também abriremos espaço para quem quiser ir até a prefeitura, opinar, discutir, fiquem à vontade, ok? Acredito que dentro de um prazo de 30 dias nós teremos uma resposta, uma decisão acerca daquilo que vai ser feito. E nós comunicaremos à população, assim como está sendo feita aqui agora, essa discussão, a população ficará sabendo. E é isso. Gostaria de dar por encerrada a presente audiência e agradecer a presença de todos. Muito obrigado mais uma vez.